Boa noite a todos. Está no ar pelo Facebook e também pelo YouTube da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mais uma edição da nossa programação de todas as quintas, Chimarrão com Bíblia, um momento em que a nossa comunidade, a nossa igreja se reúne, por enquanto apenas online, para conversarmos um pouco, aprendermos um pouco, cantarmos um pouco, exercitarmos o chamado de Deus para que aprendamos e prossigamos nesse aprendizado da sua palavra e da sua vontade. E como sempre nós abrimos cada edição com uma porção da palavra de Deus e nós leremos desta vez o texto de Gênesis capítulo 32, que fala a respeito do encontro de Jacó com o anjo do Senhor. E eu farei esta leitura e eu peço que você escute com atenção este encontro glorioso deste homem de Deus com o Senhor Deus. Gênesis capítulo 32, de 22 a 32. Assim nos diz o texto sagrado. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Nós vamos orar ao Senhor, louvar a Deus por sua bondade, glorificá-lo, porque Ele tem sido muito cuidadoso conosco, conduzindo nossa vida nesses dias difíceis. Vamos falar um pouco com o nosso Deus, entregar nossos caminhos e o caminho do nosso mundo, da nossa vida, da nossa cidade, dos nossos amigos em suas mãos. Oremos.
Oremos mais uma vez. Nosso Pai, graças te damos, louvores te rendemos, porque aprove a ti conservar-nos com vida até este momento. Agradecemos-te, ó Deus, por isso e porque o Senhor tem nos dado o desejo de conhecer a ti cada vez mais e melhor. E mesmo não podendo compreender exaustivamente a tua pessoa, aquilo que temos aprendido tem servido para nós, Senhor, para nos conduzir à vida e à piedade. Nós te damos graças, ó Deus, e rogamos a ti, Senhor, para que possamos lutar contigo, Senhor, possamos buscar a tua face, mesmo diante do teu aparente silêncio. Assista-nos, ó Deus, para que também, nos dias normais em que o Senhor estiver a nos falar, possamos receber a tua voz com alegria e com esperança. Suplicamos estas bênçãos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Nesse instante nós vamos aprender um cântico novo, para aqueles que não sabem, intitulado Fala, Senhor. Ele é encontrado até mesmo em alguns hinários, mas a autoria é considerada desconhecida. Então nós vamos entoar este cântico, que é uma oração ao Senhor, rogando a Ele para que Ele rompa o seu silêncio e fale conosco. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá, todo meu ser te ouvirá. Meu ser te ouvirá. Vamos cantar outra vez este cântico.
Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá, todo meu ser te ouvirá, todo meu ser te ouvirá. É parte do clamor de toda alma nesta vida, em algum momento, esse pedido para que Deus nos fale, para que Deus fale de modo a recebermos a sua direção e prosseguirmos em seus caminhos. Nós estamos estudando o penúltimo capítulo da obra O Clamor da Alma, que trata sobre o mistério de Deus. E neste capítulo nós temos lidado com as formas misteriosas pelas quais o Senhor Deus trabalha em nossas vidas. Quando nós falamos em formas misteriosas ou falamos a respeito de mistério, nós queremos aqui enfatizar uma distinção muito cara à nossa teologia, que é aquela distinção entre entender a Deus e compreender a Deus. Nós temos certamente o entendimento de quem Deus é. Nós sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo Deus, mas nós não sabemos, meus irmãos, como calcular, digamos assim, cada um dos passos do Senhor, saber o que Ele fez no passado em todos os detalhes, aqueles que Ele não revelou a nós, aquilo que Ele está fazendo agora no mundo, nos corações, nós não sabemos, nem mesmo no nosso totalmente. E nós também não sabemos quais são os próximos passos, os milhões e bilhões de passos que Deus dará no seu trabalho, na sua operação neste mundo. Nesse sentido, o Senhor Deus é insondável e o Senhor Deus, portanto, é também imprevisível. Não dá para saber que próximo passo Deus dará, embora saibamos, conheçamos muitas coisas a respeito do nosso Deus. Contudo, nós podemos observar e também ser muito iluminados e edificados pelo mistério da atuação, da ação divina no mundo, à medida que ela naturalmente se mostra a nós e nós a percebemos pela fé em sua palavra. Então,
Essa é a diferença entre compreender a Deus, que é algo impossível ao ser humano, finito, compreender o infinito, e também a diferença entre compreender e entender isto que é não apenas possível, mas é desejável a nós como cristãos. Bem, meus irmãos, uma das dificuldades mais dolorosas que nós temos para entender o nosso Senhor está ligado àquilo que nós podemos chamar de o seu silêncio. O seu silêncio. Na ocasião passada, nós vimos que esse silêncio divino, diante do mal que às vezes ocorre no mundo, muitas vezes ocorre no mundo, diante das situações difíceis nas quais nos encontramos muitas vezes, esse silêncio de que nos fala inclusive a Escritura, tem perturbado ao longo dos séculos não apenas aos cristãos, não apenas aos fiéis antigos, mas até mesmo aos ímpios. Nós falamos um pouco a respeito de alguns produtores culturais que têm isso como tema, né? Essa espécie de silêncio do universo. Nós vemos em alguns escritores, vemos em alguns jornalistas, em alguns cineastas também, com seus filmes, suas séries, e eles costumam chamar isso, por serem muitos deles revolucionários e também até ateus, eles costumam chamar isso de absurdo do universo, né? Eles não ousam chamar Deus de Deus, e sem admitir sua existência, no entanto, eles falam de uma espécie de universo que nos vê de modo apático, sofrendo, chorando e caminhando para a sepultura, não é? Então, normalmente eles costumam dar este apelido para o Senhor Deus de absurdo, ou de nonsense, ou de coisas sem sentido neste universo. Também muitos, na prática, mesmo acreditando em Deus ou dizendo acreditar em Deus, desistem de clamar. E a impressão que nós temos ao presenciarmos casos assim é a de que eles desistiram porque, de algum modo, estão praticando o ateísmo. É uma espécie de ateísmo prático, porque eles realmente não acreditam que Deus esteja os ouvindo e que eles estariam falando, portanto, para um céu vazio. E se Deus existe, ao que parece, ele está demorando demais e, ao mesmo tempo, a vida não para, não é? As pessoas têm pressa e é melhor que elas se virem sozinhas. Ao menos parece ser este o caso muitas vezes. No entanto, irmãos, nós sabemos, à medida que somos instruídos pela Escritura Sagrada, e nós lemos isso já hoje, lemos na ocasião passada também, Gênesis 22, que mostra a luta de Jacó, a luta silenciosa de Jacó com o anjo do Senhor, que não lhe respondeu aquilo que ele perguntou, aquilo que ele queria saber. Nós aprendemos que não é certo nós deixarmos de lutar com Deus só porque ele não fala conosco. Eu falo só porque, mas isso é uma coisa dura de suportar, é uma coisa muito difícil quando nós perguntamos algo a Deus e ele não nos responde. E nós vimos que Jacó foi recompensado em sua luta com esse Deus silencioso, com a sua bênção no final. Mas nós reconhecemos que lutar ou continuar crendo com esse silêncio divino não é fácil para ninguém, especialmente para quem está passando por algum tipo de apuro, algum tipo de dificuldade. Se não vejamos na própria Escritura, no livro dos louvores, mas também no livro dos clamores de Israel, os Salmos, eu queria novamente chamar a sua atenção para que você ouvisse a palavra de Deus. Ouça o que o salmista fala a respeito de uma situação em que ele não consegue ouvir Deus falando com ele. E essa é uma queixa mais ou menos geral de todos os servos de Deus, à medida que são instruídos pela palavra de Deus. Então ouçamos a instrução da palavra. Ela nos diz assim no Salmo 55, nos primeiros 3 versos. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas
da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Notem o que este homem pede aqui. Ele pede a Deus que não se esconda dele. Ele pede a Deus que preste atenção. Ele pede a Deus que responda à sua súplica. Notem que essas são palavras fortes e muitas delas nem correspondem à realidade divina, porque o Senhor Deus não se esconde de ninguém, o Senhor Deus presta atenção em todos, Deus sabe, é onipresente, onisciente, e Deus também responde àquele que clama a Ele de coração. Mas não é isso que o salmista está sentindo, e nós estamos aqui no campo da expressão dos sentimentos. Em outro salmo, o salmo de número 39, nós falaremos um pouco sobre ele aqui, em alguns versos, Davi, o salmista Davi, experimenta também esta situação, ou poderíamos dizer essa sensação, enquanto passava por um problema que ele não especifica. Aquele problema do tipo, o Senhor sabe qual é, ninguém mais precisa saber. E que é tão típico da raça humana, não é? Aqueles problemas. Aqui ele não revela qual é o problema, mas apenas fala dos efeitos que esse problema tem causado em sua vida. Ele não sabia, notem a situação em que ele se coloca aqui, ele não sabia, por um lado, se clamava a Deus, pedindo a Deus para que suspendesse o seu castigo ou os seus açoites e que deixasse de se fazer de surdo, que ele pede isso, Senhor, não te faças de surdo, né, para comigo. Ele não sabia se fazia isso, se clamava a Deus para suspender essa tribulação, ou se escapava de Deus, ou seja, desistia de pedir a Deus e se envolvia num silêncio, se fechava em si mesmo. Notem que coisa atual, né? O que é que eu faço? As duas coisas parecem ruins. Se eu clamo a Deus, parece que Ele não responde. Mas se eu me fecho em mim, eu sinto que isso é contrário à minha fé. Porque a minha fé consiste numa abertura para Deus. Se eu me abro e parece que Ele não responde. Se Ele continua, parece se fazendo de surdo, em silêncio o tempo inteiro. Notem como esse dilema é atual por ser um dilema humano, não ser um dilema de um judeu, de um rei, de um salmista, mas de uma pessoa que está tentando se encontrar em Deus no meio dos sofrimentos da vida. Agora ouçamos o que ele diz na abertura do Salmo até ao verso 5 desse poema. Salmo 39, de 1 a 5. Eu farei a leitura bem pausada para os irmãos sentirem bem esse dilema pelo qual ele passa. O dilema de continuar pedindo a Deus para livrá-lo desse mal não especificado, ou se seria melhor mesmo desistir e fechar-se em si mesmo num silêncio para não sofrer mais com essa expectativa, né? Ele diz assim, Salmo 39, de 1 a 5. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O silêncio aqui, irmãos, do salmista, é parte da luta dele aqui descrita nesses primeiros versos,
parece estar ligado à raiva que ele está sentindo em relação ao silêncio divino. Ele parece estar preferindo ficar quieto, porque ele já está clamando há muito tempo, está cansado de tanto clamar a Deus e Deus não o responde. Só que quando ele se fecha, ele diz que o coração dele começa a pegar fogo, a ficar esbraseado, vamos dizer assim. Ele está em brasas aqui e ele sente necessidade de clamar mais uma vez. Só que o desejo dele, o clamor dele, está sendo impulsionado por uma raiva que ele tem, porque Deus não resolve a situação dele logo. Daí o versículo de número 9, mais à frente, dizer: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Ele está claramente percebendo que Deus tem a solução para os problemas dele, mas parece que Deus está protelando, Deus está demorando em atendê-lo, em livrá-lo, irmãos. Às vezes, é certo que muitos de nós já tivemos essa experiência, nós ficamos furiosos, porque Deus, o nosso Pai, amado, querido, às vezes é muito duro conosco, não é? E às vezes a impressão que temos é que Ele nos faz esperar muito mais do que às vezes até os que não são filhos dele. Parece que Ele nos trata como nós tratamos nossos filhos, né? Somos mais rígidos com eles do que com os que não são nossos filhos. E aqui Davi está encarando esse dilema. Isso é algo muito bonito, não é de se falar, mas quando nós experimentamos essa dureza paternal, né? Quando nós falamos assim, apenas para contemplar a doutrina de dizer que Deus castiga e açoita aquele a quem recebe por filho, nós contemplamos isso como sendo algo belo do cuidado de Deus. Mas quando isso cai nas nossas costas, quando esse açoite vem sobre nós, quando nós percebemos que às vezes da primeira vez que nós fazemos alguma coisa errada, nós levamos um açoite tão grande, e nós já vimos os ímpios fazendo às vezes as coisas pela 15ª, pela 30ª vez e parece que não acontece nada com eles. E o pior, quando nós vemos às vezes até mesmo irmãos na fé, e Deus não trata do mesmo jeito. Deus aparentemente é tolerante mais com uns do que com outros. Essas coisas todas que fazem parte da nossa percepção nos levam para lá e para cá, e nós sofremos com isso, com essa ideia, e Davi está encarando ela aqui, irmãos. Está escapando das vias fáceis da blasfêmia ou de um silêncio que desistiu de Deus, né? Essas são, em geral, os dois caminhos fáceis quando a pessoa não quer lutar com Deus em meio aos seus problemas, em meio ao silêncio divino, é que ela ou blasfema, ou grita, ou xinga, ou faz alguma coisa contra Deus, ou então ela tenta se fechar num silêncio, e Davi diz que não está conseguindo fazer isso. Porque quanto mais calado ele fica, parece que mais o seu aperto, mais um fogo dentro dele, ou a sua angústia cresce. Mas ele sabe que se ele abrir a boca, ele peca. Ele peca. A solução que ele encontra no momento aqui é a de ver a vida como um breve sopro, que logo acabará. Ou seja, como é que eu faço para, por um lado, não blasfemar do Senhor Deus? Não ir além dessa linguagem já ousada que eu estou dizendo aqui, que Deus está demorando, que o Senhor Deus se faz de surdo, que o Senhor Deus se faz de cego, para não ir além dessa linguagem que já é a blasfêmia, ou para não me fechar em mim mesmo. Como é que eu resolvo esse dilema? Ao que parece, inicialmente, na sua luta, aqui na sua elaboração, Davi procura contemplar o fato de que isso vai acabar, de que a vida é breve, de que a vida é uma espécie de sopro, e logo, logo ele vai se ver livre disso. Ou seja, não vai precisar mais ficar esperando tanto por Deus e não vai precisar ficar fechado em si, como se fosse uma panela de pressão, né? Com a pressão aumentando cada vez mais. A respeito disso, ainda no mesmo Salmo, nos versos de número 6 até ao de número 11, ele nos diz assim: com efeito, passa o homem como uma sombra,
Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Observem os irmãos o consolo que Davi encontra aqui no meio da sua luta. O consolo é, se o bem nesta vida é passageiro, por outro lado, também não existe mal que sempre dure. O mal vai acabar, a minha tribulação vai acabar, e eu sei que eu não vou conseguir ficar calado para sempre, não é? E me afastar de Deus com isso. Então ele se agarra nesse caso aqui, irmãos, nessa descrição dele, neste ponto, não ao caráter de Deus, não à bondade de Deus, não à misericórdia de Deus, na qual ele deve crer com todo o seu coração e contra toda evidência dessa questão do silêncio. Em vez de se agarrar ao caráter de Deus, ele se agarra aqui na certeza da brevidade da vida, que é uma certeza, né? Ele deixa a certeza da bondade de Deus para agarrar-se à certeza de que isso está acabando. Como diz aquele ditado, não é? Quando a dor é máxima, o alívio está próximo. Ou seja, está doendo muito ou está muito ruim, não se preocupe, que quanto pior, vai ter um momento que o corpo desmaia, né? Que o corpo desliga, que a gente morre, vai acontecer alguma coisa. Então, o salmista, como que por um momento, se apega a isso aqui. Notem que, perante o silêncio divino, um crente não desiste. Ele luta com Deus, ele procura elaborar a dor dele por meio das palavras, que é isso que o salmista está fazendo aqui. Mas até esse ponto onde nós chegamos, nós podemos dizer que esperar simplesmente pela hora da morte, como sendo a solução para os problemas que ele está passando, não é a visão final de Davi, tá? E também não é a visão final da Escritura, não é? A respeito de como nós devemos exercitar nossa esperança em momentos de tribulação, nos quais Deus não nos fala. Não é assim que nós devemos nos comportar, mas ele está aqui considerando na sua luta essa possibilidade. Essas lutas pelas quais passamos na nossa vida servem para nós evitarmos entender a esperança dos fiéis como uma coisa barata ou como uma coisa simples de se exercitar. A esperança para nós não é simplesmente uma declaração, com fé em Deus, isso vai acontecer, né? Não é assim, irmãos, não é assim. Não é simplesmente você ter um otimismo em relação ao futuro, é você lutar contra todo tipo de pessimismo, é você não tirar o foco de Deus, de um Deus que no seu sentimento está ausente, mas que no fundo do seu coração você sabe que Ele está com você. E a prova disso é que você reclama para Ele sobre a ausência dEle. Ou seja, você sabe que Deus não está ausente, mas não é o que você sente. E nós estamos aqui lutando contra essas emoções obscuras. E, portanto, essas passagens nos ensinam que a esperança dos fiéis não é algo simples, não é algo simples. Podemos dizer que a esperança contém certa dose de até mesmo de desespero em relação a muitas coisas. Assim como também o desespero de um crente contém uma espécie de esperança de não consumação. É semelhante quando você tem um animal, por exemplo, um cachorro que quer correr atrás de você e você está vendo um muro ali que você pode saltar. Você até sente que o cachorro vai lhe morder antes de você chegar no muro, mas você corre para o muro. Você pode ter ali uma certa convicção de que ele vai morder você, que você não tem pique para conseguir alcançar aquele muro. Mesmo assim, você parte para cima do muro. Você procura escapar de todos os jeitos. Então, de certo modo, o nosso desespero como cristãos não é perfeito, graças a Deus. Mas também a nossa esperança não é perfeita, não é fácil, não é simples. E ela envolve, sim, muita luta, como nós estamos vendo aqui. E no meio dessa luta, o que nós vemos é que o salmista está buscando como que
uma dimensão mais profunda de relacionamento com Deus. Porque nós poderíamos chamar de uma dimensão normal aquela em que Deus fala conosco, em que nós recebemos a sua palavra, em que Deus nos mostra que a vida é predicável, que a vida faz sentido. Mas existem momentos na vida em que não há beleza, em que não há encaixe, em que ficam pontas soltas, em que Deus parece não se manifestar. Tudo isso tem a ver com impressões do nosso coração. Tudo fez Deus perfeito, Deus está conduzindo todas as coisas, os filhos de Deus continuam nas mãos dele, Deus continua conduzindo e operando em nós o querer, operando em nós o fazer. Está tudo muito harmonioso no plano de Deus, está tudo dando certo. Mas não é isso que nós experimentamos na nossa vida, nos nossos altos e baixos. É por isso que nós podemos dizer que esse silêncio divino é uma espécie de chamado para uma relação mais profunda com esse Deus que estava ferindo o salmista, não é? Então é um chamado divino a que nós o abracemos, o aceitemos, o amemos, o sigamos, apesar das incompreensões. A respeito disso, nos diz o salmista, nos versículos finais do Salmo, versículos 12 e 13. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à minha presença. Forasteiro à tua presença. Peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Ele encerra o seu salmo voltando para a luta. Ele continua na luta, pedindo para que Deus não se emudeça, mas fale com ele. Mas ele expressa aqui o sentimento dele, de que o Senhor Deus parece estar surdo ao seu clamor e parece também estar mudo em relação ao seu choro. Ele se sente excluído, mas ao mesmo tempo ele não acredita que se ele se afastar de Deus e se ele se apegar a algum bem nesta vida, não apenas a morte, nós falamos da morte, mas ele está dizendo agora que ele não acredita que desistir de Deus, de esperar em Deus e apegar-se a algum tipo de bem nesta vida vai servir para aliviá-lo. Notem até aqui o que é que este homem está fazendo. Que luta é essa? Primeiro ele procura essa tristeza que é consolar-se com a certeza da morte. Ele está lutando com isso, está procurando os meios que ele tem, as alternativas que ele tem em relação a essas duas opções básicas de continuar clamando a Deus ou então fechar-se em si mesmo. Ele diz, olha, entre essas duas coisas que não são boas, uma não está adiantando, digamos assim, que é clamar a Deus, e outra, quando eu me fecho, dá vontade, aquilo fica fervendo dentro de mim e eu tenho vontade de ficar irado com Deus, com raiva de Deus. Eu vou partir para uma outra opção, que é talvez focar na morte, que daqui a pouco ela chega e isso acaba. Agora ele está dizendo, olha, eu não tenho para onde ir. Na verdade, os bens da terra, os recursos dessa terra, que eu possa lançar mão e tomá-los para poder resolver essa situação minha, não são, na verdade, solução, não vão me trazer alívio. A respeito disso, os autores da obra nos dizem assim: o silêncio de Deus, sua recusa em responder à nossa queixa, rompe nossa confiança na estabilidade e segurança da vida e na previsibilidade de Deus. É algo que nos agarra. Como Davi, não conseguimos ficar em silêncio, nem podemos falar com facilidade. Não podemos seguir alegremente pela vida, assumindo que a maioria das coisas está certa.
Somos pegos entre o silêncio de Deus e nossa incapacidade de fazer a vida funcionar. É como se este silêncio divino, irmãos, expusesse um conflito que nos faz lembrar um pouco o que aconteceu em João, capítulo 6, versículo 68, principalmente, é o centro da coisa, em que a multidão procurava Jesus em busca de alimento, né? Chegou com a conversa meio que fiada para Jesus, onde é que o senhor estava, mestre, etc. E Jesus já encarou a multidão e disse, olha, vocês estão atrás de mim, não é por causa das minhas palavras, é porque vocês comeram ontem comida para valer, né? Se fartaram e vocês estão aqui hoje. Então o pessoal diz, mestre, o que é isso? E aí ele começou a falar um monte para as pessoas, né? E escandalizou uma multidão inteira, né? E no final do discurso dele, foi todo mundo embora e só os discípulos sobraram, né? E Jesus disse ainda para os discípulos, vocês também querem se retirar? Querem ir com eles? E um dos discípulos, Pedro, disse aquela frase lapidar, não é? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Essa passagem dos evangelhos contém algo dessa ideia de que se os discursos divinos são duros, pior ainda é viver sem eles. Pior ainda é buscar os recursos desse mundo para compensar a ausência ou a falta desse discurso. O salmista aqui está lidando não com um discurso duro, mas com um silêncio que é igualmente esmagador. E é por isso que o salmista clama, mas ao mesmo tempo pede a Deus que afaste dele o seu olhar. Isso também é algo muito interessante que nós observamos em outros pontos. É que existem momentos na vida em que parece que as pessoas querem Deus, mas ao mesmo tempo não querem Deus. Sob certo aspecto, nós queremos um relacionamento com Deus, mas sob outros, parece que se o relacionamento consiste nesse silêncio, talvez nós não queiramos tudo de Deus, não é? E todos certamente já se sentiram assim. Ele pede como que, Senhor, ouça-me, mas ao mesmo tempo, desvie teus olhos de mim. Essa é a ambivalência da alma, é a capacidade que ela tem de sentir duas emoções tão contraditórias. E a maturidade dos fiéis consiste em saber como administrar essas duas coisas. A respeito disso, nos dizem os escritores da obra. O silêncio leva à luta. O silêncio força Davi a lutar honestamente com Deus. Ele pede a Deus que o ouça e então diz a Deus para voltar sua face para longe dele. Ou seja, ele quer o ouvido, mas não quer o olhar divino. Ele quer a Deus, mas não se isso significar mais sofrimento. Aquilo era o bastante. A armadilha do silêncio nos arrasta tanto para nosso desejo por Deus, como para nossa exigência de alívio. Ela expõe a batalha interior entre dignidade e depravação. Se fugirmos dessa guerra interior, nós também perderemos a voz que clama por misericórdia. Eles estão dizendo, com isso, que quando nós escapamos da luta, nós não obtemos simplesmente alívio, mas nós estamos nos afastando de uma possibilidade de crescimento. Um crescimento que só pode contemplar aqueles que encaram a Deus no meio dos seus sofrimentos. Os autores dizem que Paulo teve uma luta parecida ao escrever na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos de 22 a 24, uma situação que eu colocava numa situação muito difícil diante de Deus. Paulo escreve assim, Romanos 7, 22 a 24.
Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem livrará do corpo desta morte? Ele está aqui falando a respeito desses dois sentimentos. Os autores nos falam sobre esses dois sentimentos do apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo em que ele tem apego a Deus, tem um desejo por Deus, tem uma ânsia por Deus, ama a lei de Deus, ele também tem uma espécie de repulsa contra Deus e contra a sua lei, contra a sua vontade. Esses dois sentimentos habitando e lutando dentro de uma pessoa só, arrancando assim a sua voz, o seu desejo de estar na presença de Deus. E os autores apontam aqui, deixam claro que na sequência do que Paulo ensina nessa passagem, ele resolveu isso apelando para o seu advogado, Jesus Cristo. Né? Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa palavra advogado vem de duas outras palavras, ad e vocatus, ou falar ao lado de, significando alguém ou um representante, alguém preparado para ficar em nosso lugar e para falar conosco numa linguagem técnica, né, perante um juiz, porque nós não sabemos direito o que falar diante de um juiz como o nosso Deus, e por isso nós precisamos de alguém que fale por nós. Então, diante de um Deus a quem nós queremos tanto, nós desejamos e precisamos dele, como um sedento precisa de água, como um faminto de pão. Ao mesmo tempo, nossos pecados querem distância desse Deus. A nossa natureza é contrária a ele. Como é que nós vamos lidar com a contradição dessa na presença do Deus vivo? Nós precisamos de um advogado, precisamos de alguém que fale por nós quando nós estamos sem voz. E nesse ponto há um paralelo interessante com os textos dos Salmos que nós temos estudado, irmãos. A respeito disso, nos dizem os autores: nós não podemos escapar da areia movediça de querer e de não querer a Deus por nossos próprios recursos. Assim, Deus outra vez nos persuade através do caminho da aflição. Ele permite que nos sintamos abandonados por Ele. Então nós vamos tratar na próxima quinta, vamos continuar a estudar sobre este mesmo capítulo, mas agora destacando outro aspecto doloroso desse relacionamento misterioso de Deus conosco, que é o senso de abandono. Nós temos o senso de que Deus está calado, de que Deus não está falando conosco, não está prestando atenção à nossa situação difícil, e nós também temos o senso de que Ele nos abandonou. Ele não está prestando atenção em você porque Ele já não está mais com você, Ele já desistiu de você ou algo do tipo. Lembrando que nós estamos falando não do que Deus é, não do que Deus faz, mas das impressões do nosso coração e das impressões que os nossos olhos carnais nos transmitem e às vezes são confirmados como a certeza no nosso interior. Sobre esses assuntos complicados, mas necessários, nós continuaremos a tratar na próxima semana, se Deus nos permitir. Agora nós vamos orar ao Senhor e suplicar para que tudo aquilo que veio da sua parte para nós nesta noite permaneça em nossos corações. Vamos orar. Deus, nosso Pai, graças te damos por este pequeno tempo que passamos em tua presença, nos concentrando em louvar-te, em bendizer-te, em ler a tua palavra e em meditar a respeito dela. Nós te agradecemos por esta profundidade que o Senhor nos apresenta, não apenas nos Salmos, mas em outros textos, para nos ensinar a respeito do mistério da tua presença, do modo como o Senhor se relaciona com o teu povo.
Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou sem ensino, mas o Senhor tem nos mostrado que, mesmo que o Senhor jamais nos abandone, porque o Senhor prometeu e o Senhor não mente, ainda assim nós padecemos por conta das nossas impressões errôneas. Nós padecemos, ó Deus, desse problema de, às vezes, nos sentirmos abandonados por Ti e, às vezes, sentirmos como se o Senhor tivesse nos deixado ou não estivesse prestando atenção nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Rogamos-te, ó Deus, para que o Senhor nos assista, a fim de que jamais blasfememos contra o Senhor e falemos mentiras a teu respeito. E por outro lado, Senhor, não nos permita desistir de clamar, de lutar contigo e nos fechar em nossas dores, em nossas lutas. Por favor, Senhor, não nos permita buscar refúgio na brevidade da vida, na certeza da morte. E também dá-nos a graça de não buscar refúgio nas coisas dessa vida que podem aparecer ou aparentar ser substitutas da tua vontade e da luta que devemos ter contigo. Dá-nos a graça, Senhor, de não baratearmos a nossa esperança. Dá-nos a graça, Senhor, de considerarmos que a vida contigo é uma vida de luta, não apenas na nossa fé, não apenas no nosso amor, mas também naquilo que esperamos da tua parte. Ó Deus, perdoa-nos pelas vezes em que, em vez de lutarmos contigo por meio das palavras inspiradas, nós fazemos uma dessas coisas. Auxilia-nos, ó Deus, como filhos teus, para que possamos crescer, para que possamos ter um relacionamento mais profundo, que consiga lidar, Senhor, não apenas com o teu falar, mas também com o teu aparente silêncio. Rogamos-te, Senhor, para que nos dês a graça de guardar estas instruções no coração e que o teu bendito Espírito nos lembre de cada uma delas quando houver necessidade. Suplicamos, ó Deus, para que o Senhor continue a cuidar de nós em meio a esta pandemia. Continue, Senhor, a ajudar a vida de todos aqueles que têm clamado por Ti. E dê, Senhor, que as nossas lutas sejam abreviadas, que grandes lições sejam aprendidas no meio disso tudo e que possamos olhar para trás e agradecer por este tempo de crescimento que tivemos. Ó Deus, rogamos estas bênçãos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Com esta oração, nós encerramos a nossa programação de hoje e queremos convidar você a que esteja conosco na nossa próxima programação, que será a reunião de oração, também pelo Facebook e YouTube. Normalmente nós começamos às 9 em ponto, até às 9h25 mais ou menos. Daí temos um pequeno intervalo e já entramos na escola dominical, também virtualmente. Caso você tenha interesse em participar de uma das nossas classes, você deve pedir pelas nossas mídias, pedir um link de acesso a uma das classes. Você será bem recebido. E também no domingo nós temos o nosso culto às 19 horas transmitido pelas nossas mídias, pelo Facebook, pelo YouTube da nossa igreja. O Senhor Deus nos abençoe e nos conceda uma boa noite.